Bom, de volta então com o Recanto do Acolhimento aqui agora a aula 5, módulo 5, com um pouquinho mais de luz, né? Eu percebi agora que a luz estava desligada, eu estava falando de luzes, né? Na aula passada e minha luz, e meu módulo aqui do lado de cá desligado. Eu vou te falar, mas eu não vou regravar por isso não, tá? Vocês vão me ver um pouquinho mais escuro lá mesmo, né? Já viram, se estão aqui é porque já viram. E aqui eu estou mais iluminado, né? Eu não sei se eu tenho luzes próprias, né? Se eu tenho fótons, né? Mas eu preciso de luzes externas para poder aparecer aqui. Quanta bobagem, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos seguir aqui, senão eu vou falar muita bobagem hoje. Vamos falar coisa séria. Receptores táteis, receptores táteis. Eu não vou ficar falando para vocês prestarem atenção porque é algo importante, porque isso é até redundante. Eu não acho que tenha alguma coisa nesse curso que não seja importante. Então, o que que eu vou chamar a atenção aqui para esse item? Esse item, ele é importante pelo seguinte, são coisas que a gente não considera. A gente simplesmente passa por cima disso, não valida quando existe algum tipo de reclamação, e aí a gente passa para o segundo estágio, né, da criança desregulada, dando problema, porque nós não validamos esses detalhes aqui dos receptores táteis. Isso envolve muita coisa, isso envolve roupa, envolve tapete, e quando a gente está falando de TEA, de transtorno espectro autista, estamos falando de processamento sensorial muito diferente em relação às pessoas convencionais, neurotípicas, tá bom? Vamos levar em consideração. Você vai ver agora o que eu vou te mostrar aqui que pode mudar muito a forma de ver as coisas, de ver a criança. Primeira coisa, como que as crianças autistas percebem esses receptores táteis? Depende, mais uma vez, sempre falando, né, sobre o perfil sensorial. Se eu preciso de mais ou menos. Uma criança que tem hipossensibilidade, essa necessidade de mais estímulos, ela acaba gostando de coisas assim, às vezes estranhas. Tem casos aí de criança que gosta de tênis até mais apertado, para poder sentir. Às vezes andar descalço num cimento grosso, para poder sentir. Tem essas questões, né? É importante a gente. Eu já dei exemplo aqui no curso, eu não sei em qual aula que foi, do bracelete, né? Do grupo de jovens autistas ingleses, né? Que para evitar de cortar, sugeriu um bracelete e tal. É isso, né? A questão da hipossensibilidade, a gente precisa de mais estímulos. E aí, no caso de uma escola, volto a falar, a dificuldade de trabalhar várias formas de adaptação de ambiente, porque não é igual uma casa, onde tem um ou dois autistas ali, que a gente só convive com os dois e vai ser assim durante um bom tempo e pronto. Então vamos avaliar aqui as possibilidades e tentar chegar em algumas respostas juntos. Primeira coisa, vamos pensar em você aqui. Como que você, eu não sei se você é autista ou não, mas como que você se sente ao pisar numa areia? Pode ser agradável, pode não ser, pode ser tanta coisa, né? Vamos ver aqui. Você acha ela macia? Você acha ela áspera? Você acha ela muito pegajosa? Autistas geralmente acham, né? A relação, a reação, né, em uma pessoa com TEA é a mesma. Essas sensações que passei aqui na tela para você, é exatamente isso que o autista sente também. Só que com detalhe, né? Como nós temos o processamento sensorial diferente, nós sentimos tudo isso de forma amplificada, se formos hipersensíveis. E exatamente o oposto se formos hipossensíveis, tá? Então entenda isso. A forma de perceber no tato, que é um dos sentidos da esterocepção, é bem diferente e às vezes muito intenso no autismo.
muito intenso. E isso aqui desregula. Leve em consideração, tá? Verifique o que que a criança. Deixa eu ver aqui. Verifique o que a criança busca e evita. Gente, eu que escrevi esse texto aqui, eu não sei o que que eu estou querendo dizer com isso. É simples perceber e adaptar de acordo com uma. Ah, tá, vamos lá. É o que eu falei mais cedo, né? Em casa, uma criança só, você percebe o que que agrada e modifica, vai fazendo esse laboratório muito mais rápido e acaba se tornando um processo completo, definitivo, rapidinho. Diferente da escola, né? Receptores táteis são de importância elevada no bem-estar dos autistas, inclusive adultos. Aí eu vou me colocar na situação. Às vezes chego em casa, estou cansado, né? Muitos estímulos na rua, trânsito acaba comigo. Aí eu cheguei em casa. Primeira coisa, tirar o sapato, tirar o tênis, ficar descalço. E aí, no meu caso, eu gosto muito de ambientes gelados, porque quando eu moro num lugar quente e ficar pisando descalço no piso gelado é muito bom, agrada muito. Tem situações que eu prefiro pisar num tapete felpudo, sabe? Aí dá vontade de pisar, dá vontade de deitar nele, ficar esfregando, criando um monte de eletricidade estática no meu corpo. Depois alguém me encosta, toma um choque, leva um choque. Mas é isso, né? Às vezes o chão gelado e às vezes o tapete é algo que me agrada muito. É um processo de descanso, é um processo que me regula. Isso sou eu, J. Arantes. Existem vários tipos de autista, existem várias situações diferentes que nós vamos ver aqui agora. Né? O exemplo do paciente da Marília Parreira. Ela tem um paciente, um autista, e eu acho que ele na condição normal dele, hoje, do jeito que ele está como nível de suporte 2. Ele tem grandes dificuldades em olhar para cima, né? Ele olha sempre para o chão e tal. E eu não sei quem é essa pessoa. Ela apenas me conta as situações para eu dar um feedback para ela sobre isso, para que ela trabalhe melhor com esse rapaz no consultório. Então não sei dizer muita coisa. Nem posso, né? Porque existe o sigilo. O que que acontece? Esse rapaz, ele não gosta da textura da poltrona dela. Então ele sempre ia com um moletom amarrado à cintura. E um dia ela abordando isso, né, do porquê do moletom, ele falou, é porque eu não gosto dessa poltrona. Eles trocaram de lugar, né, sem problemas. Aí ele ele até tirou a blusa da cintura porque não tinha riscos de se ficar encostando naquele material sintético que simula o couro, sabe? Que era da poltrona. E ele contou para ela que ele tem grandes dificuldades dentro de transporte coletivo porque pessoas encostam nele, bolsas encostam nele e a próprio banco do ônibus, que é daquela linha que ele pega, tem aquele assento mais sintético também. E ele abomina aquilo, então ele fica sempre ali com aquela blusa de moletom amarrado à cintura. E também relatou a dificuldade com a mãe, que ficava querendo que ele parasse com aquilo, né? Do tipo assim, que coisa ridícula, não faça isso, né? O julgamento, a gente julga, a gente não aprofunda muito nos porquês das coisas, né? E fica tentando trazer para aquela caixinha do convencional. Então eu chamo a atenção de vocês para isso, né? Vocês que são pais, mães, professores, professores de apoio. Observe, geralmente o que o autista está fazendo ali, quase 100%, tem um motivo, tem um porquê, né? E nesse caso aí, eu não sei quantos anos tem esse rapaz, eu acho que 17, ele anda com o moletom na cintura porque ele tem pavor de encostar em certos objetos. Receptores táteis. E aí, pensa uma criança dessa numa sala de aula. E se a própria carteira que ela utiliza não for interessante para ela? Observe, começa a ver se ela se incomoda ao sentar, se ela se incomoda a encostar ou no papel, ou na cadeira, ou na mesa. Porque se isso acontece, é hora de adaptar o ambiente para que essa criança
Comece a ver o ambiente dela de forma menos ameaçadora e fique ali equalizada, pronta para receber as informações, prontas para absorver as informações dos professores. Quando a gente fala de estar numa condição normal de aprendizagem, né? Para isso a gente precisa então adaptar o ambiente. Eu vou falar isso várias vezes até o final do curso, tá? É bom repetir porque fixa. Então, o que pode desregular crianças autistas, adultos também? Eu falo criança porque aqui é o foco, né? A roupa pode desregular. E aí a mãe bota uma roupa para ir para a escola e não liga muito para isso. A criança chora, tal, né? Para de frescura. Repare se ela está chorando com aquela roupa específica ali e não com outra. Talvez a criança fale, essa roupa, não fala, né? Essa roupa me incomoda, não quero ela. Essa roupa tem uma etiqueta maldita aqui, que fica me esfregando na nuca. Ou aqui do lado, né? Geralmente a roupa tem etiqueta aqui do lado. E eu corto a minha etiqueta, simples assim. Às vezes só de cortar não dá, porque ainda pega naquela costurinha. Eu ainda vou ali com alguma coisa quente, um ferro de solda que eu tenho aqui, de solda com estanho, e eu passo ali para ficar lisinho, porque é insuportável a tal da etiqueta. Uma criança não vai saber falar isso. Então é hora de observar. E se foi percebido na escola, os professores ver o que pode fazer na escola, tirar a etiqueta e comunicar com os pais. Roupa é fundamental, a gente vai passar o dia inteiro com ela, poxa. Né? Tênis, eu ando descalço, eu dou palestras descalço. Eu já estou numa condição que eu me sinto um autista empoderado. Eu sou um adulto com uma condição razoável de autoconhecimento e eu não vou fazer coisas que me incomodam só para agradar pessoas que gostam de tudo dentro da caixinha da convencionalização. Não mesmo. Né? Já teve situações assim que o pessoal falou: você vai dar palestra descalço mesmo? Vou. E pronto. Não vou dar margens para esse assunto crescer. Teve uma época que eu usei uma sapatilha, né? Uma sapatilha de beach tênis. Reduzia um pouco os comentários, né? Você descalço, você de meia, com a sapatilha reduzia, sei lá, 30, 40% dos questionamentos, porque nem todo mundo olhava para o pé e via ali que era algo que não fosse um tênis. Eu ando descalço. Eu fui conhecer um ambiente que a gente está vendo aqui para o pro projeto OBA, para a comunidade OBA, que é uma utilização de um espaço muito bacana ligado à faculdade UNA. E chegando lá, muito incomodado com meu tênis e tal, eu tirei o tênis. E o pessoal rodando para cima e para baixo ali, conhecendo o lugar, conhecendo laboratórios, conhecendo salas, conhecendo salas de reunião. E eu descalço. Perceba, algumas pessoas ficam olhando, esse cara tá ali descalço mesmo, tô descalço e vou continuar descalço. Como é que você lida com o seu aluno ou seu filho que às vezes não gosta de tênis? Né? Pô, você não vai para uma festa de chinelinho. Você já pensou em experimentar algumas sandalinhas? Né? Leva a criança para experimentar e falar se gosta. Não compra sem experimentar lá não, né? Para não ter problemas. Mas vamos ver alguma coisa que deixa o pé menos quente e menos apertado. Eu tenho grandes problemas com isso, então eu sou um exemplo bom aqui. Meu filho não suporta calça, não suporta. Ele fica de bermuda e bermuda larga. Se eu botar uma bermuda um pouco mais apertada, uma bermuda jeans, ele vai ficar incomodado. Então eu uso calças largas quando ele precisa usar calça, mas são raríssimas às vezes. Ele ainda é uma criança, né? Dependendo do evento, a gente bota uma bermuda mais bonitinha, mas bermuda larga, que não incomoda ele. Ele não tem problemas, vamos dizer assim, com tênis. Mas se der oportunidade para ele, é descalço que ele fica. É uma característica autista. Criança autista que anda na ponta dos pés. Vamos voltar, essa informação aqui é importante. Quando você observa uma criança, né, que anda muito na ponta dos pés, isso é um sinal muito relevante, né? Precisa de investigação. É um ponto muito comum entre os autistas, tá? O contato do pé com as diferentes sensações térmicas de um cimento, cerâmica, tapete e tal, essa mudança
É estranho, né? Grama, principalmente, pisar na grama. Então, o autista, criança, tende a andar na ponta dos pés. Lembrou de situações assim? Pois é. Então, tênis, sandálias, tudo isso aí pode ser um fator que desregula. E textura da cadeira, já falei, né? Textura da cadeira. E textura do papel. Agora você pensa, uma criança ter dificuldade com a textura do papel numa escola. O que dá para fazer? Vai ter que rebolar, né? Às vezes a criança tem uma extrema gastura, um incômodo muito grande com o barulho do papel rasgando. Eu já vi isso muito. Muito autista tem essa coisa de se incomodar com um tipo de barulho. Barulho de dente se esfregando incomoda, barulho de papel rasgando, barulho de unha passando nas coisas. Nossa, quando eu ouço barulho de unha, ou aquele giz passando no quadro, que não é aquele arranhado que geralmente todo mundo incomoda. O giz passando normal no quadro. Eu tenho uma sensação aqui nas minhas mandíbulas. Não sei explicar por que isso acontece. Se alguém faz o barulho de unha arranhar alguma coisa, os meus dentes, eles chegam a doer. Não é só sentir as mandíbulas. Eu não sei por quê, mas são sensações diferentes. Tudo isso tem que ser levado em conta se tratando de criança que nós estamos dando apoio, tá bom? Então vamos para as possíveis soluções. Eu adoro isso aqui. Não para mim, não faço muita questão de sentir isso aqui não, mas crianças gostam, né? Eu tô falando do quê? Dessa imagem aqui, desse tatame, que além de gerar proteção, crianças caem mais fácil, né? Então gera proteção. Muitos autistas têm dificuldades motoras, né? Então isso aqui também é interessante. Se o autista gosta dessa textura desse tatame e tem dificuldades motoras, olha, dá para unir duas coisas aí para a gente resolver de uma vez só. Mas vamos falar então de receptores táteis na escola. A gente pode ter uma área específica onde a criança utiliza aquilo que ela gosta, um tapete, alguma coisa, para ela ir lá se regular e voltar. Porque eu não posso falar para colocar um tapete grande e felpudo numa sala de aula. É um tanto estranho isso. Mas ter um tapetinho ali que tem um tamanho razoável, talvez a criança deite ali. O autista tem essa questão de deitar, querer apertar, não só pisar. Dá fissura, né? Então, ter alguma coisa assim no ambiente para ela correr ali sem ter que sair da sala às vezes e já voltar é muito bom. E se for num quarto, de acordo com o que ela gosta, coloca o tapetinho ou tire o tapetinho, porque se ela tem problema com temperatura alta, o tapete pode ser problema, né? Vamos lá. Tipo de tapete, né? Quantos tipos de tapete existe? A gente tem que avaliar isso aí também. Possíveis soluções, né? Alternando mesmo, né? Se a gente tem algumas opções em casa, coloque ali e veja qual que é melhor para ela, criança. Peça para ela pisar, deitar nas nossas opções que temos em casa e falar qual que é melhor. Aponta para mim se ela não quiser falar qual que é o melhor. Mostra para mim. Já começamos a entender que aquela textura ali agrada mais, ok? Então, às vezes não é nem perguntando, é só observando, já temos a resposta. E a textura é algo tão relevante para um autista que dá vontade até de morder o objeto, e dá mesmo, né? A minha colega Gabriela Neuber, ela fala que quando ela vê alguma coisa de textura lisinha e colorida, tem algumas cadeiras de balcão assim, enfim, ela mostrou algumas coisas para mim que tem essa coisa de cor sólida e lisa. Às vezes aquilo não tem nada a ver, é duro tal, mas a vontade que dá de morder é um absurdo, né? Porque mexe com as questões sensoriais do autista. Então, ver alguma coisa pode ajudar ou atrapalhar. Pegar pode ajudar ou atrapalhar. Pisar pode ajudar ou atrapalhar. Sentir colado ao corpo, no caso de roupas principalmente, poxa vida, se tiver incomodando e passar o dia com aquilo, não dá.
É uma experiência minha, eu comprei uma camisa xadrezinha preta e branca. Eu tô gravando isso aqui numa época de frio, né? Que não tá tão frio assim esse ano, mas também não tá aquele calor que me incomoda muito. E acabou de chegar essa roupa. Ela chegou pelo correio. Eu compro muita coisa pela internet. Eu pus a roupa e fui trabalhar. Eu estava com pressa. E nem me atentei no tanto que aquela roupa pinicava. Ela acabou comigo. Eu trabalhei, foi um trabalho que eu fiz. Até contei aqui a história desse dia, que foi o dia do circo, lá no Espaço Cultural, né? E no meio do espetáculo apareceu um amigo meu, mora perto do lugar. Falei, cara, me salva. Busca uma camiseta na sua casa, traz pra mim. E ele trouxe a camiseta, eu tirei aquela que estava direto à minha pele, coloquei a camiseta e depois eu coloquei por cima a camisa xadrez. E fiquei num calor absurdo. Calor também me incomoda. Mas aquela coisa da camisa pegando e pinicando estava pior. Então eu tolerei mais o calor do que aquela pinicada da camiseta. Depois eu saí daquele ambiente, não precisei estar tão bem vestido assim, né? Porque eu estava trabalhando e fui para um outro ambiente. Aí eu tirei a camisa xadrez, fiquei só com a camiseta. Mas a camiseta que tirou o contato daquela blusa xadrez da minha pele foi fundamental. Eu não sei se eu conseguiria manter a concentração até o final do meu trabalho. É muito difícil, muito difícil. Leve em consideração isso, tá? As crianças não sabem reclamar de coisas tão detalhadas assim. E é isso. Essa aula foi-se. Eu espero que tenha trazido um pouco de luz para vocês em relação a essas dificuldades sobre o tato, que é um dos sentidos da esterocepção e que o autista sente de forma completamente diferente dos neurotípicos. E vamos para a próxima aula. Qual que é a próxima aula? Vamos ver qual que é a próxima aula? Ah, vamos falar das cabaninhas, barraquinhas, vamos? Por que que as crianças gostam disso? Na próxima aula.